Uma das perguntas que eu mais recebo hoje são: corretoras Forex são seguras? Bem, a resposta é: depende. Nesse vídeo de hoje você vai aprender a ter um checklist prático e simples para você poder entender se a corretora é segura ou não. Vou te mostrar quais são os detalhes que envolvem as corretoras Forex e até fazer um comparativo entre corretoras Forex e corretoras em B3, por exemplo, o nosso Brasil, nosso querido país das bananas. E aqui vamos entender um pouco mais as diferenças entre a corretora Forex, uma corretora aqui da B3, como a XP, a Bradesco ou qualquer outra. E também você vai entender e aprender como selecionar uma corretora, entender se ela é uma corretora segura ou não. Para você que não me conhece, prazer, eu sou o Andy, sou investidor especialmente do mercado de copy trade há mais de 9 anos e fundador da academia do Andy de copy trade. Aqui eu ensino as pessoas desde o básico até o avançado sobre o mercado de copy trade, desde selecionar boas corretoras, aprender sobre o mercado, selecionar bons copy traders, diversificar, até você gerenciar seus lucros, lidar com imposto e muito mais. Se quiser saber mais sobre a academia, vai ter um link aqui na descrição e também um QR Code aparecendo na sua tela. Então eu, como investidor do mercado de Forex, de índices, de cripto, de B3, precisei parar para poder entender o que uma corretora faz para ser de fato segura para o meu capital, especialmente quando a gente vai investir um capital maior do que 100 ou 200 dólares. E se você bota ali 100 dólares e você perder esse valor porque você escolher mal, ok. Agora se você perde 10 mil dólares, isso aí é um valor que faz diferença para você. Mas vamos lá, corretoras em Forex, elas são seguras? A resposta é sim. Algumas são, mas muitas não são. A diferença para isso está em quem regula, como ela guarda seu dinheiro, há quanto tempo que ela faz isso e quais são as salvaguardas que você vai ter em casos ou problemas de falência. Não só isso, como o tipo da corretora e como ela lida e joga o seu dinheiro, né, as suas operações para o mercado, dita também muito sobre a corretora. E aqui eu vou te mostrar como você faz para poder separar o joio do trigo. A corretora faz o papel de conectar você ao mercado. E geralmente ela pode fazer isso por ela mesma ou pelos próprios provedores de liquidez. Os provedores de liquidez geralmente são responsáveis por pegar a sua ordem que veio da corretora e jogar para o mercado. E não só isso, como a corretora ela define o modelo de execução da sua ordem. Os seus modelos que existem, tem o STP, que é o Straight Through Process, tem o SN e tem o tipo Market Maker. Qual desses é o mais importante para você saber aqui? Entenda que no modo STP e SN, as suas ordens vão para o mercado, seja passando diretamente pela própria corretora, enviando para o mercado, ou ela conectando a um provedor de liquidez e esse provedor de liquidez jogando a ordem ao mercado, analisando o melhor momento, né, entre aspas, o melhor preço para você e retornar esse preço para a corretora. Já no caso da corretora que ela é Market Maker, significa que ela não envia a sua ordem nem para o provedor de liquidez e também não envia a sua ordem diretamente para o mercado. Ela lida e absorve a sua ordem internamente, ou seja, ela dita para você qual é o melhor preço de entrada, qual é o melhor preço de saída, quais são os preços que existem ali, qual é a liquidez que tem dentro daquele book do mercado. Então a corretora literalmente cria um mercado próprio dentro da própria corretora para poder absorver as ordens das pessoas. Por isso que o nome é Market Maker. Ela literalmente cria o seu próprio mercado. E aqui já vai um detalhe. O interessante é você encontrar corretoras que são híbridas, ou seja, corretoras que você tanto vai ter a opção de ter contas, né, entre aspas, Market Makers, ou seja, contas que as suas ordens não são enviadas a mercado, mas também que você tem opções de contas SN, contas Prime, contas que você tenha certeza que são enviadas a mercado. Se a corretora é 100% Market Maker, isso significa que as suas ordens nunca são enviadas ao mercado e que a corretora define o que é bom de preço para você. O que influencia com que a corretora pode, se ela desejar, manipular os preços de acordo com o seu objetivo. Bem, Ed, então significa que todas as corretoras Market Makers elas manipulam o mercado? Não. A ideia de você ter um sistema de modelo de execução Market Maker facilita muito para a corretora para poder lidar com valores pequenos. Geralmente pessoas que entram com 100 dólares com contas micro, famosas contas Procent, são contas que facilitam para o investidor que tem um capital menor para você talvez testar algum tipo de operação e talvez migrar para uma conta SN, para conta Prime, para conta Pro Standard. E também facilita de custos para você. A corretora pode, por exemplo, fazer com que você tenha uma conta swap free, ou seja, você não paga, né, o swap de um dia para o outro. Então, não necessariamente uma corretora Market Maker é uma corretora ruim, mas sim tem que ter cuidado se a corretora pode estar manipulando ou não. Geralmente, corretoras híbridas, elas não têm nenhum tipo de manipulação porque ela precisa ter um mínimo de coerência com o seu sistema Market Maker e ECN. E aí, o que lhe ajuda a poder entender isso são os órgãos regulamentadores. Porque os órgãos regulamentadores, eles ditam como a corretora vai separar o seu dinheiro, eles ditam como ela vai lidar em situações
coisa que você vai ter uma conta que vai, entre aspas, né, ser executada no modelo Market Maker. Eles ditam como a conta tem que funcionar ou ser executada em modelo de execução SN, STP. Ditam também qual é a alavancagem oferecida para cada tipo de conta e que proteções você pode ter por estar utilizando aquele tipo de conta também. Então os órgãos regulamentadores, eles deixam claro como é que o seu dinheiro vai funcionar dentro daquela corretora. E como ele é um órgão regulamentador, ele faz todo o checklist, entender se a corretora está agindo da maneira correta para ter o selo de aprovação daquela pessoa. Entenda que, por exemplo, a CVM é um órgão regulamentador do Brasil. Lá fora existem vários órgãos regulamentadores de vários países. Tem a FINRA dos Estados Unidos, tem a BaFin da Alemanha, tem a ASIC, tem a SAISEC. Então vários países têm seus próprios órgãos regulamentadores, mas não necessariamente eles regulam corretoras somente do seu país. Muito pelo contrário, você pode ter uma corretora da Europa que é regulamentada nos Estados Unidos. Você pode ter uma corretora dos Estados Unidos que é regulamentada no Japão. Então o órgão regulamentador ele serve de segurança e de entendimento para a gente de como a corretora realmente ela vai agir. Os órgãos regulamentadores hoje mais famosos são a BaFin, tem a FCA, tem a FTC, tem a FINRA, tem a ASIC da Austrália, tem a SAISEC do Chipre. Então você vai ter alguns órgãos regulamentadores que são comentados como Tier 1. Quer dizer isso, que eles são os melhores. Geralmente quando uma corretora ou entidade geral da corretora tem aquele tipo de regulamentação, significa que ela passou por vários cheques para mostrar com que ela é uma corretora segura, é uma corretora que vai manter o seu capital guardado de maneira correta, ou seja, ela vai pegar aquele seu dinheiro, ela vai literalmente guardar, ela vai deixar parado aquele valor, ela não vai ficar aplicando, não vai ficar emprestando ou nada do gênero. São corretoras hoje que quando a gente vê que uma corretora ou uma entidade de corretora é regulamentada por esses órgãos, a gente já dita como seguras, porque é como se fosse a CVM dos outros países dizendo, ó, essa corretora é segura. Pô, se você acredita que a XP é segura porque a CVM regulamentou, nada mais justo do que você acreditar que o próprio Reino Unido, por exemplo, disse que a corretora X é segura e por isso você também pode acreditar. E aqui entra outro detalhe, já que você percebeu que existem corretoras que têm um Tier 1 de regulamentação, ou seja, regulamentadores muito bons, muito fortes e tem um grau de segurança grande, também tem regulamentações mais fracas, Tier 2, Tier 3, até mesmo as regulamentações offshore. Corretoras que são registradas somente com regulamentações offshore pode significar com que ela não tenha um nível de segurança tão grande. Então fique de olho em qual órgão regulamentador aquela corretora que você está investindo ela atua. E não se preocupe em procurar somente aquela corretora, mas todas as entidades da corretora. Eu vou dar um exemplo fácil para você porque foi o que eu lembrei agora. Quando você pesquisa sobre RoboForex, você vai perceber que existem 3 RoboForex. Existe a RoboForex do Reino Unido, existe a RoboForex Latam, existe a RoboMarkets. Todas as 3 fazem parte da mesma corretora, porém são separadas, entidades separadas para países diferentes. Ou seja, nós que estamos no Brasil vamos ser regulamentados pela corretora RoboForex Latam, que é regulamentada por uma regulamentação offshore. Mas se você for para outros países, como por exemplo para o Reino Unido, você vai perceber que a regulamentação da RoboForex lá é a BaFin, é uma regulamentadora do Tier 1, uma das melhores do mundo, é da própria Alemanha. Ou seja, entre aspas, você tem a mesma corretora, porém a mesma corretora com órgãos regulamentadores diferentes para cada país. Como isso funciona, gente? Basicamente, entenda que a corretora ela tem 2 caminhos. Opção 1, ela pode colocar todas as regulamentações na mesma entidade, ou opção número 2, ela criar entidades diferentes para locais diferentes. Por quê? Vou lhe dar um exemplo agora. A RoboForex, ela tem 3 órgãos regulamentadores diferentes, ela tem 3 entidades diferentes. Cada entidade responde a um local diferente. Mas se você pegar alguma outra corretora, como por exemplo, vou te dar um exemplo aqui aleatório, a AvaTrade. A AvaTrade é uma entidade só e ela tem várias regulamentações, certo? Porém, dependendo do país que você esteja, aquela regulamentação específica vai funcionar para aquele país. Vamos supor, você está no Brasil, você vai criar uma conta na AvaTrade. A AvaTrade tem regulamentação na SAISEC, claro, mas para você que está no Brasil, a regulamentação que vai ser utilizada vai ser provavelmente uma regulamentação offshore do Tier 3. E não só isso, como se você criar uma conta com alavancagens muito altas, provavelmente você vai estar utilizando também regulamentadores offshore, mesmo estando na mesma corretora. Então, mesmo você usando a mesma corretora, você pode acabar utilizando órgãos regulamentadores diferentes na mesma corretora. Caso você utilize alavancagens altas, acima de 1 para 500 de alavancagem, é certo que você está utilizando uma corretora que provavelmente tem algum tipo de regulamentação offshore e você está criando uma conta seguindo as regulamentações da offshore. E também, dependendo do país que você esteja, provavelmente também você vai estar sendo utilizado de regulamentações diferentes, porque tem órgãos que somente atuam em países específicos. Então a corretora tem 2 caminhos. Ou ela vai criar várias entidades separadas, onde cada entidade vai atuar de um jeito específico para aquela regulamentação, ou a corretora vai ter uma entidade só
com várias regulamentações e cada regulamentação vai servir para um tipo de trade específico e também para países específicos. Então, quando você for pesquisar uma corretora, se atente a entender se aquela corretora ali, ela tem várias entidades separadas, como é o caso da RoboForex, por exemplo, ou ela tem uma entidade única, e essa entidade única é responsável por ter todas as regulamentações. E aí dentro da conta, você vai tendo opções diferentes, entre aspas. E aqui agora vai um checklist rápido para você poder encontrar boas corretoras e seguras no mercado Forex. A primeira coisa é você encontrar o órgão regulamentador daquela corretora específico que você está tentando abrir a conta. Provavelmente vai ter uma aba de licença ou sobre nós dentro do site da corretora. Lá você vai encontrar a licença específica para aquela corretora. Não só isso, como você pode abrir sites de pesquisa como Traders Union, WikiFX, para poder entender de fato a regulamentação daquela corretora. Não só isso, você pode mudar talvez a VPN do seu computador para poder encontrar se aquela corretora para países diferentes tem regulamentações diferentes também. Até porque se ela tem aquele órgão regulamentador lá, muito provavelmente a diferença de uma entidade para outra é muito pequena. Então a corretora provavelmente segue bons padrões também. Outro detalhe importante para você procurar é entender se ela tem proteção de saldo negativo. Isso é um detalhe muito importante porque previne que você fique devendo para a corretora ou tenha algum outro tipo de problema. Então corretoras que têm proteção para saldo negativo são bem interessantes. Fique de olho também no limite das alavancagens da corretora. Geralmente é uma corretora que ela vai ser obrigatoriamente regulamentadores do Tier 1, que são os tops melhores, eles vão do limite de alavancagem até estourando 1 para 500. Então saiba que se você estiver criando uma conta com a alavancagem acima de 1 para 500, 1 para 1000, 1 para 2000, é certo que você está utilizando regulamentadores mais fracos, entre aspas, mas que não necessariamente são não seguros. Analise o tempo de mercado daquela corretora. Procure pelo domínio lá no Ruiz e entenda quanto tempo aquele domínio existe. Procure saber de quanto tempo aquela corretora existe também, porque querendo ou não, quanto mais tempo de funcionamento aquela corretora tem, mais significa com que ela tem um bom operacional, ela não tem problema de saques, de depósitos, e ela se mantém rígida e estrutural fiscalmente e legalmente por um bom período de tempo. E falando de depósitos e saques, sempre que você entrar na corretora, teste fazer um saque e um depósito na corretora. Ver se aquilo ali funcionou normalmente, se eles vão pedir algum tipo de detalhe a mais para você ficar prevenido caso você coloque um capital mais alto depois. E um outro detalhe é procure um canal de suporte funcional. Saiba se eles têm um WhatsApp, se eles falam pelo, sei lá, Telegram, se eles têm um e-mail funcional, um telefone que você possa contatar, mas tenha sempre o contato da corretora que você utiliza, para que em situações complicadas ou que você não sabe o que fazer, você tenha um contato de alguém que vai lhe auxiliar naquele processo. E agora que você entendeu que dá para você encontrar corretoras de Forex seguras, você pode se perguntar, pô Andy, mas por que eu investiria na corretora Forex sendo que eu tenho corretoras de B3? A maioria das corretoras de B3 hoje são regulamentadas por um órgão regulamentador, que é a CVM. Quando a gente fala de corretoras Forex, como você percebeu, a corretora ela pode ter vários órgãos regulamentadores diferentes, ou seja, ele pode ser regulamentado pela FCA, pela SAICIC, pela SAISEC, ESMA, SINRA, PINRA, qualquer coisa. Ou seja, se formos colocar na ponta do lápis, existe muito mais segurança numa corretora Forex do que uma corretora brasileira. Não só em segurança, como de tecnologia. Vamos parar para fazer uma análise simples aqui. Geralmente uma corretora Forex movimenta na base do trilhão a bilhões por dia. Enquanto uma corretora de B3, se ela movimenta alguns bilhões, já é muito. Então entenda que uma corretora Forex, ela exige um nível de tecnologia muito alto para poder funcionar. Lembre que a própria B3, ela é do tamanho da Apple, ainda sobra um pouco. Uma ação americana, ela equivale a todo o mercado brasileiro. Agora imagina se você quebra esse mercado brasileiro em várias pequenas corretoras diferentes. É muito pouco que elas movimentam por dia. Agora, se você pega um mercado que é trilionário, que é o mercado de Forex, e movimenta trilhões por dia, e você segrega em várias corretoras, mesmo assim, cada uma delas facilmente movimenta muitos bilhões e até mesmo trilhões por dia. Então exige-se um nível de tecnologia, de níveis de execução de ordens muito específicos para o mercado de Forex e índices, diferente do mercado de B3. Você fala que a maioria das corretoras Forex você tem a opção de fazer conexões com APIs, com MetaTrader 4, MetaTrader 5 ou plataformas terceirizadas para poder fazer suas operações. Quando a gente fala de corretoras em B3, geralmente a gente não tem essa liberdade. O que você teria aqui no máximo é você conectar com plataformas já regulamentadas pela própria B3, como por exemplo o Profit Pro da Nelogica, Copy Invest, OnTick e afins. Então você como desenvolvedor, você como empreendedor, você tem certas limitações. E até mesmo em questão de impostos, vai depender muito da jurisdição e de como o cliente faz os depósitos e os saques dele, no caso da corretora Forex. No caso da B3 não tem pra onde correr, ele já sabe quanto você movimentou e você é obrigado a pagar na folha diretamente todo mês o valor que você teve, se você teve lucro, obviamente, né? Se teve prejuízo, você não precisa pagar, dependendo
dependendo do modelo de operação que você está fazendo. Aqui eu tô me referindo mais a day trade, né? E por que eu tô fazendo esse comparativo? É para você quebrar um tabu que eu tive por muito tempo, que investir lá fora é muito perigoso ou inseguro. A gente prefere investir na XP, Clear ou na corretoras que a gente conhece porque nós conhecemos. E muito do medo que a gente tem é por falta de conhecimento de como as coisas funcionam lá fora. Então, o que eu tô fazendo aqui é lhe mostrar com conhecimento e com dados que lá fora é tão seguro quanto, muito provavelmente muito mais seguro do que nas corretoras que nós temos aqui no Brasil. Eu não estou dizendo que as corretoras do Brasil não são seguras e não estou dizendo que lá fora não tem corretoras que são fraudulentas. Muito pelo contrário, você vai encontrar muita corretora fraudulenta lá fora, assim como você pode encontrar no Brasil. E não estou dizendo também que aqui não é seguro, muito pelo contrário, elas são regulamentadas pela CVM, então obviamente são corretoras seguras. Mas entenda que lá fora, por ser um mercado internacional que vai lidar com o Brasil, Estados Unidos, Canadá, Europa, França, Itália, tudo mais, e aqui a gente só tá falando de Brasil, entenda que lá fora a jurisdição e o nível fiscal que é exigido do mercado é muito grande. Então, se você escolher uma boa corretora, com boas regulamentações, com boas salvaguardas, com bom tempo de funcionamento, com bom suporte, você não vai ter problema. E até para te facilitar, eu vou deixar no link aqui embaixo a corretora que eu utilizo hoje para poder fazer meus investimentos, que no caso é InCopTrade. Mas assim, tem várias corretoras que você pode utilizar no mercado fora. Você pode encontrar muitas boas corretoras no mercado Forex, tá? Mas para isso, você precisa saber como fazer essa escolha do jeito certo. A segurança da corretora não é aquele símbolo do rodapé que as pessoas botam no site. É a regulamentação, é o tempo de funcionamento, é o método que a corretora utiliza de execução. Tudo isso influencia para a gente entender se a corretora é segura ou não. E se você quiser aprender mais a escolher corretoras da maneira correta, com tutorial prático, análises, e até mesmo montar uma carteira de investimentos em InCopTrade, você está convidado a participar da academia do InCopTrade, onde eu lhe ensino desde o básico até o avançado sobre esse mercado, desde entender o que é CopTrade até você gerenciar seus lucros, criar estratégias específicas de investimento e ter acesso ao maior ecossistema de eventos, projetos e toda uma comunidade que vive desse mercado de CopTrade. Eu espero que tenha ajudado com você nesse conteúdo. Se lhe ajudou, considere se inscrever e deixar o like nesse canal e vejo você na próxima aula. Tchau, tchau.